Eu amo documentários, estava com saudade de falar de documentários aqui no canal. A gente acaba às vezes privilegiando filmes um pouco mais no hype, então normalmente filmes de ficção, mas que bom que o Festival de Berlim está sempre aí para premiar documentários para botar eles no hype também. 26 peças saqueadas pela França no período colonial retornam a Benin. Acompanhamos o retorno delas à África em meio a debates de pós-colonialismo pela população. Mais um ano aí que um documentário vence o Festival de Berlim. Esse filme aí era outro, a gente toda vez agora tá dizendo isso, já virou aqui bordão a gente dizer estávamos querendo muito ver esse filme, mas é verdade, a gente queria muito ver mesmo. Então, assim, essa época do ano é um prato cheio pra gente, porque vários desses filmes que a gente queria muito ver começam, né, a chegar aqui pra nós. Então, assim, e aí? Supriu suas expectativas? Achou justo, Nathan? Me conta aí o que você achou do filme. Bom, o Festival de Berlim aí dos 3, 4 grandes, né? Toronto, Cannes, Veneza, costuma ser aí o festival que premia os filmes um pouco mais diferentes, né? E costuma dar bastante espaço para documentários, o que é bastante legal. O que nem sempre significa que eles vão premiar filmes bons, né? O último documentário, que foi do ano passado, que eles premiaram, On the Edmund, eu acho bastante questionável, mas felizmente o Dahomey, que é aí da Mati Diop, é um filme já bem mais interessante. Ele tem uma proposta para discutir, enfim, saques, colonialismo, bem diferente. Ele dá ali voz, né, para essas estátuas logo do começo, então elas ganham vida, né, uma coisa mais fantástica, em vez de a gente sentar e acompanhar um monte de especialista ou de pessoas ali de Benin falando sobre o quão importante essas coisas com seus talking heads, entrevistas chatas e quadradas. Então aqui a gente tem um fator mais ficcional para ali mergulhar de fato no documentário que a gente tem. E eu acho que o filme se divide em duas partes, né? A gente tem esse primeiro momento em que as estátuas vão ser ali deslocadas da França a Benin e depois quando a gente chega com elas a Benin. Então, como eu disse, né, essas estátuas elas ganham voz nesse primeiro momento, né? Como se simbolizasse uma nação inteira, né? Benin ali silenciada pelos franceses por todo esse tempo de colonialismo que eles passaram. Tanto é que a gente mal escuta, né, as vozes dos franceses, são sempre meio ruídos. A gente também não vê eles direito, né? Então a estátua está em primeiro plano focada, a gente vê pessoas passando ali à volta sempre desfocadas, né? Então é uma escolha estética, né, para reforçar agora que o protagonismo que tanto tempo foi tirado dessas pessoas, agora é delas, representado nessa estátua. E por conta disso a gente vai acordar e dormir com essas estátuas, né? Se elas estão sendo ali empacotadas para ir para outro país, a gente vai ficar com a câmera junto delas, para ficar dentro da caixa, nesse escuro, e não de fora, como a gente talvez olharia se a gente tivesse numa posição mais analítica, numa posição mais crítica ali da coisa. Então a proposta aqui é mais imersiva, né? Da gente estar ali meio que vivendo os traumas, as esperanças desse patrimônio que a priori é imaterial, mas que ganha esse pulso de vida, né? Como eu disse, para talvez ali representar toda essa nação, sentimentos que estão ali, que são muito contraditórios, como a gente vai ver na segunda parte, né? Então, eu acho que se assemelha, né? Obviamente, ele salvo ali as diferenças bastante óbvias, há muito do que a gente tem em filmes recentes, que a gente está ali junto num barco, talvez ali de imigrantes refugiados indo para um outro lugar e passando as dores e os questionamentos que eles têm, só que aqui no caminho oposto, né? O caminho da volta, o caminho de talvez voltar a um lugar que seja mais bem acolhido, ou talvez não, como a gente vai entender. Então esse documentário que tem uma proposta fantástica, né, para trazer ali um debate que é bastante realista, né? Então esse deslocamento, eu acho que num primeiro momento talvez uma das coisas que mais me encanta aqui no filme. Olha, eu gosto do filme, eu acho ele interessante, mas pra mim eu acho que ele fica ali um pouco no meio do caminho do que ele poderia ser. Ele tem alguns elementos que são bem interessantes, de fato, ainda mais quando a gente traz isso para uma narrativa documental, porque, como eu disse na sinopse, né, são artefatos que estão sendo levados para o seu lugar de origem. E isso, né, levanta várias discussões sobre a questão dos países europeus aí saquearem muitos itens valiosos de outros países. Então, assim, tem toda essa discussão sobre o filme. E eu gosto que ele traz esse tom de lúdico. Então a gente tem um pouco desse voz off ali no começo que vai dizendo um pouco das sensações, sobre o que ele pensa, como seria o pensamento desse artefato ao voltar para o seu lugar de origem. No começo eu acho que isso é legal, mas eu acho que ao longo do filme ele vai tirando a subjetividade
do discurso ali que é abordado, né? Porque chega em determinado momento do filme, ele é dividido, né? Na primeira parte, a gente vê esses artefatos sendo guardados, eles sendo preparados para voarem de volta ali pro seu local de origem. E aí a gente tem um segundo momento do filme que a gente tem o debate, né? Sejam eles memória material, imaterial, símbolo nacional, até que ponto esses artefatos eles representam de fato a cultura do país. Então ali a gente tem várias pessoas discutindo sobre a volta, né? O como isso é importante, deveria ter sido feito antes, foram poucas obras que foram levadas, foram muitas, e o que isso vai impactar na cultura do país. Então a gente tem ali uma breve discussão dessas pessoas sobre o como isso é importante. E aí, esse é um dos pontos que eu mais gosto do filme, mas eu acho que ele não desenvolve tão bem. Porque ali, quando eu começo a me engajar pelo assunto, quando eu começo a entender melhor o que está acontecendo ali, o documentário é legal por isso, porque eu nunca soube qual era o ponto de vista dos moradores de Benin sobre o roubo desses artefatos. Como eles lidam com isso? Como eles lidam com essa volta? Eu queria ouvir um pouco mais dessas pessoas, e aí eu ouço muito pouco, e aí quando a gente menos espera, o filme acaba, né? É um filme curto, é um filme que ali ele tem 1h10, 1h15 de duração, então ele é bem curtinho, ele é bem rápido. Então eu acho que ele teria muito mais pano pra manga ali pra desenvolver essa discussão sobre o que essas pessoas pensam disso. E aí que começa a me incomodar um pouquinho o voz off. Porque assim, à primeira vista a gente tem esse ponto mais lúdico, falando sobre esse ponto de vista da estátua. Só que aí eu acho que ela vai quebrando um pouco a subjetividade, porque ao longo do filme a gente vai vendo pontos positivos, negativos, quem concorda, quem discorda, quem acha que é importante ou não que esses artefatos voltem pro país de origem, e vai trazendo ali alguns pontos muito óbvios que pra gente já é bastante óbvio do ponto de vista do que a gente tá vendo de imagem. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que talvez num documentário que se propusesse a ser ali mais histórico e mostrar as consequências disso tudo, isso de fato me incomodaria. Um documentário talvez um pouco mais direto, que a informação fosse o principal. Eu acho que aqui as estátuas, né, seja nesse primeiro momento, seja quando elas chegam em Benin, elas representam muito mais um espírito de uma nação, né? Elas ali talvez encampando todas essas discussões que não trazem de fato uma resposta, mas que são debates contraditórios, né? Que todo o peso ali que a estátua tem, né? Enfim, da história que ela carrega, dos lugares pela qual ela passou, vai naturalmente trazer. Eu acho que esse país que tem várias vozes, como a gente vê nesse segundo momento, né? Esse coral de vozes que aí, para mim, se sintetiza nessa voz que também ali não tem um timbre muito definido, né? Para mim parece a soma disso tudo, né? A soma dessa nação. Só que voltando um pouquinho, né? Eu acho que essa voz, né, que nesse primeiro momento ali em Paris só aparece em situações em que a tela está completamente escura, como se ela tivesse silenciado, como se ela estivesse se escondendo desse povo, que olha para elas como se fossem só mais 26 peças, então um certo fator de abandono. Quando ela chega em Benin, ela muitas vezes fala com imagens, né? Ela olha para o próprio povo caminhando, ela olha para a natureza de Benin, tudo aquilo que em algum momento fez parte da história dela volta, né? Então essas imagens da natureza, essas imagens das pessoas ali, da população, olhando, algumas mais encantadas, outras talvez ali sem entender a importância daquilo tudo. Em Benin também ela ganha um nome, ganha um contexto, né? A gente ouve um pouco da história de cada uma dessas peças, enquanto lá em Paris elas eram só números, então tem um fator informativo do documentário, só que você vê, né? Esses dados eles não chegam como num documentário tradicional, em que eles estão ali só para expor fatos. A gente tem um simbolismo de quando eles são trazidos ali à tona. Se esses dados tivessem sido ditos lá na França, talvez eles passariam despercebidos. Mas aqui em Benin falar sobre isso dá todo um outro peso para a história que a gente tem por trás desses artefatos. E eu concordo com você, Éder. Eu acho que assim, como você comentou, essas opiniões elas não vão a fundo, né? São todas pessoas que vão falar, não, isso aqui é propaganda do governo, isso aqui é o Macron querendo pagar de bom samaritano aqui para as antigas colônias, isso aqui devia estar num espaço mais ritualístico do que no museu, isso aqui mostra como os museus eles são elitistas e não dão acesso a todo mundo. Enfim, são vários discursos nesse coral de vozes, como eu disse, que não levam de fato a uma conclusão, porque de fato talvez não exista essa conclusão. Cada um vai reagir de uma forma e nenhuma delas está mais ou menos legítima nisso tudo. Então a gente dá espaço a ouvir todas essas opiniões, mas a gente não quer ir a fundo em nenhuma delas. Tanto é que a própria estátua, muitas vezes, ela corta ali esses discursos que vão acontecendo. Acho que também até por conta de fluxo de filme, né, dá um respiro, e começa ali a contemplar a natureza. Depois, num outro momento, começa a contemplar as ruas. Eu acho que
essas vozes, elas estão em coro com essas imagens que a gente vai vendo desse país, né, que por muito tempo perdeu essa identidade, perdeu as suas cores, perdeu os seus sons, perdeu as suas imagens, e aqui, ao mesmo tempo em que a gente vê essas discussões, a gente dá vida a todos esses elementos. Então, eu até concordo com algumas pessoas que talvez esse discurso ali deixe ali um pouco o tom mais brega. Na minha opinião, a subjetividade ganha muito por a gente dar vazão a essas outras coisas que estão ali na periferia desses debates e vão agregar aí, talvez esse quadro do que seria essa Benin contemporânea. Então é um filme que não vai trazer essas respostas, ele não tem a proposta de fazer isso, mas talvez esteja mais ali interessado nessas dúvidas que são levantadas e principalmente nos olhares, que nem eu disse, encantados, em dúvida, meio desinteressados dessas pessoas que vão passando ali e olhando para essas estátuas e como a história, né, de um país cruza cada uma dessas pessoas de forma diferente. Eu não assisti a muitos dos outros filmes ali de Berlim, mas na minha opinião seria aí de fato um dos grandes concorrentes ao Urso de Ouro, como foi o caso, e venceu. Vamos ver aí o que os outros filmes, conforme a gente for assistindo, vão dizer. Eu sempre sou super a favor de documentários que tragam o máximo de inventividades que for possível aí pra gente poder contar histórias, pra gente poder aí saber de fatos históricos. Mas eu acho que o que me incomoda mesmo desse filme é ele não ficar nem lá nem cá. Eu acho que ele não desenvolve muito bem nenhuma das propostas que ele tem pra desenvolver. Se ela quer trazer esse lado lúdico, eu gostaria que ela tivesse explorado um pouquinho mais isso, não sei, ter ali dado um outro tom ali pra estátua, ter revelado ali talvez textos que não fossem tão óbvios com relação à imagem que a gente estivesse vendo, não sei. Enfim, eu acho que é aquela ideia que é interessante, mas eu acho que ao longo do filme o desenvolvimento dela me faz não ter tanto interesse assim por esse recurso que ela trouxe ali da estátua. Mas assim, não é um filme que eu desgosto, é um filme que eu gosto, mas sabe quando ele fica ali, é interessante, mas não me empolga tanto quanto eu gostaria que tivesse me empolgado enquanto empolgou o Nathan. Então, digamos que hoje nós discordamos, mas não discordamos tanto assim. Não foi aquele vídeo em que, né, a gente tem opiniões tão díspares. Mas me contem aí, quando vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme, ele é MUBI, e vale dizer que, olha, como o MUBI tá, assim, o MUBI tá dominando o mundo, viu? Esse ano aí nós tivemos aí vários filmes, inclusive na sessão que nós estávamos, foi dobradinha de MUBI. Então assim, os caras estão com tudo, é documentário, é ficção, é terror, enfim, todos os gêneros. A galera aí tá colocando... tá fazendo filme, tá trabalhando bastante. Espero que continuem trabalhando mais ainda. A mostra sempre traz alguns filmes interessantes aí, documentários. Muitas vezes eles não acabam sendo os mais badalados, porque não são os que costumam ganhar prêmios ou passar em festivais de muita ali repercussão. Mas eu aqui sempre vou defender os documentários. Tenho aqui 3 exemplares de ótimos documentários. Shoah, Filme para Nick, Cabra Marcado para Morrer ao meu lado. Então assim, assistam documentários têm coisas legais. Documentários na Netflix são interessantes, mas muitas vezes eles têm aquela mesma formulinha. Então vamos explorar aí outros cinemas documentários pelo mundo, outras estéticas que sempre tem coisas muito interessantes pra gente trazer e debater também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Nos vemos na próxima. Valeu e tchau!